Olá, vamos dar continuidade à nossa quarta aula, falando sobre funções, só que dessa vez vamos falar sobre o plano cartesiano. Desde já eu já quero adiantar que isso que a gente vai falar de plano cartesiano nesse vídeo, nessa aula, vai ser apenas coisas básicas, coisas que a gente precisa ter noção de como que funciona, porque a gente vai trabalhar com gráficos. No entanto, quando a gente for estudar geometria analítica, a gente vai se aprofundar um pouco mais nos pares ordenados, no plano cartesiano. Enfim, de um modo geral, a gente vai estudar o plano cartesiano em geometria analítica. Aqui no estudo das funções, a gente precisa saber como que ele funciona. Tudo bem? Então vamos lá, né? Noções do plano cartesiano. O plano cartesiano ele é composto por dois eixos, um na horizontal e outro na vertical, em que na horizontal é o eixo X, esse eixo deitado, e na vertical é o eixo Y, esse eixo em pé, ok? Sendo que no centro dessas duas retas, no ponto de encontro, eu tenho aqui a origem, né? Que é justamente o ponto 0, 0, ok? 0, 0. Ou seja, esse 0 é o valor de x e o outro 0 é o valor de y. No plano cartesiano, gente, ele é composto por vários pares ordenados. O que é isso? Pares ordenados são dois números, A e B, né, números qualquer, em que o primeiro termo, ele é sempre, quando eu digo sempre, é porque é sempre mesmo, viu? Ele é sempre, o primeiro é sempre o valor de x e o segundo é sempre o valor de y, ok? Então, por exemplo, se eu quero descobrir aqui o par ordenado 3 e 4, como é que eu vou descobrir? Bom, a gente tem que entender que esse lado aqui, à minha direita do eixo x, são valores positivos do x, e o lado à esquerda são valores negativos, tá? No eixo y, o lado que está acima é positivo e o que está abaixo é negativo, ok? Então, tendo isso em mente, a gente pode dizer o seguinte, que no eixo x, no caso aqui desse par ordenado, o x é 3 e o y é 4. Então vamos lá. Para a direita, 1, 2, 3. Então aqui é o ponto 3 no x. Agora vamos descobrir o ponto 4 no y. Subindo, né? 1, 2, 3, 4. Então aqui é o ponto 4. E aí, quando a gente vai fazer a intersecção desses pontos, a gente liga eles dessa forma aqui, ó. Onde o ponto onde eles se encontram é chamado de intersecção. Ou seja, esse ponto aqui é o ponto 3, x igual a 3 e y igual a 4. Certo? Então, mais um exemplo para a gente poder ficar bem fixo, né? Vamos supor que eu queira o par ordenado menos 2 e 1. Né? Como vai ser? O x é menos 2 e o y é 1. Aí vamos lá para o lado negativo do x, que é a minha esquerda da origem, né? Menos 1, menos 2, mais ou menos aqui. E o y é positivo, então o y igual a 1, que é aqui. Então, fazendo a intersecção desses pontos, eu tenho que a intersecção é esse ponto aqui, né? Que é o ponto menos 2 e 1. Ficou claro, né? Como é que funcionam os pares ordenados no plano cartesiano, certo? Agora vamos baixar um pouquinho aqui. Vamos ver agora os quadrantes, tá? O plano cartesiano, ele é distribuído em 4 quadrantes, que começa aqui no primeiro e vai em sentido anti-horário. Segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, certo? Então, para poder facilitar a nossa vida, eu vou pintar aqui de verde os valores positivos para x, que é aqui, os valores positivos para y, que é aqui, e eu vou pintar de vermelho os valores negativos para x e negativos para y. Quando a gente vai falar dos quadrantes, a gente tem que ter em mente o seguinte. No primeiro quadrante, tanto o x quanto o y vão ser
positivos. Observe que ele está entre os dois eixos da cor verde, então são dois valores positivos. Se eu tiver um par ordenado 1 e 5, dois valores positivos, esse par ordenado pertence ao primeiro quadrante, ok? No segundo quadrante, eu observo que o eixo X está vermelho e o eixo Y está verde. Isso quer dizer que os valores desse quadrante vai ser o valor X negativo e o valor Y positivo, ok? Então, se eu tiver um par ordenado, por exemplo, -2 e 4, esse par ordenado pertence ao segundo quadrante. No terceiro quadrante, ambos os valores são negativos, ok? Eles estão do lado vermelho, todos os dois, né? E no quarto quadrante, o X é positivo, que é verde, e o Y negativo, certo? Então, se eu tenho vou fazer aqui como um incentivo para você exercitar. Eu tenho um par ordenado 2 e -3. A que quadrante pertence esse ponto? O X aqui, positivo, e o Y negativo. Ou seja, aqui, ó, quarto quadrante, né? Então tá, gente, só uma observação. Se eu tiver um ponto em que... deixa eu botar aqui uma cor branca. Em que intersecta o eixo X ou o eixo Y, né? Vamos supor que esse par ordenado aqui seja X igual a 2 e Y igual a 0. E aqui seja X igual a 0 e Y igual a 2. Quando o par ordenado ele está em cima do eixo, tanto faz ser o eixo X quanto o eixo Y, ele não pertence a nenhum dos quadrantes, ok? Os pares ordenados que vão pertencer aos quadrantes, eles precisam estar fora dos eixos, ele não pode encostar no eixo, certo? Só uma observação importante que a gente tem que ter em mente. Continuando, vamos a um pequeno exercício. Distribua no plano cartesiano os pontos A, 3 e 1, B, -4 e 2 e C, 2 e 0. Olha só, se, por exemplo, o ponto A, eu sei que o primeiro valor é sempre o valor de X e o segundo valor é sempre o valor de Y. Então, se é o ponto 3 e 1, eu vou aqui no plano cartesiano, eu tenho o eixo X e eu tenho o eixo Y. O eixo X, ele quer o valor 3. 1, 2, 3 positivo, né? Então é desse lado aqui. E o Y, 1. Então aqui. Então, nesse caso, a intersecção desse ponto é justamente nessa região aqui. Aqui é o par ordenado 3 e 1, certo? O segundo, ponto B, né? Par ordenado, o X é -4 e o Y é 2. O X menos 4 é na minha esquerda. 1, 2, 3, 4. -4 e o Y igual a 2. Aqui eu já tenho 1, então aqui é o 2. Então, intersecção dos dois pontos forma o meu par ordenado. Que par ordenado é esse? -4 e 2. E por último, ele pede o par ordenado 2 e 0. O 2 sendo x, que é aqui, e o y sendo 0, que é justamente na origem. Então, aqui, o par ordenado é em cima do eixo x, ok? Então, eu acho que deu para entender como é que a gente liga os pontos no plano cartesiano, né? Por que é importante a gente estudar isso no estudo das funções? Porque quando a gente for fazer os valores de x e os valores de y no plano cartesiano, a gente vai traçar o gráfico ligando esses pontos. É por isso que a gente tem que entender como é que funciona isso. E por fim, para finalizar, eu tenho esse pequeno exercício. Encontre x e y que determina a igualdade. Olha só. X mais 4 e y menos 1 é igual a 5 e 3. Isso quer dizer que esse cara aqui é igual a 5. E esse cara aqui é igual a y, né, que é 3. Então é só fazer uma pequena equação para descobrir quais são os valores de x, né? Então, se x mais 4 é igual a 5, significa que x é igual a 5, 4 passa subtraindo, então x é igual a 1. Bem tranquilo, né? E no segundo caso,
y menos 1 é igual a 3, y igual a 3, o 1 subtrai e passa somando. Então, o y é igual a 4. Então, aqui eu finalizo esse exercício, ok? Então, chegamos ao fim dessa aula, tá? Só uma ressalva. Esse termo aqui é o termo x, aí vírgula, né, que é o que separa os dois valores, e aqui y. Viu? É por isso que eu fiz isso aqui, a igualdade, sendo que x mais 4 é igual a 5 e y menos 1 é igual a 3, ok? Então, deu para entender, né? Qualquer dúvida aí, você pode estar comentando, mandando mensagem aí, a gente vai estar tirando essas dúvidas. Então, essa foi a aula de hoje, viu? Sobre o plano cartesiano. Agora que a gente entende como que funciona o plano cartesiano, você estará apto a construir gráficos de funções. E na próxima aula é o que a gente vai fazer. Vamos passar a construir o gráfico das funções.